A primeira semana da COP30 terminou com algumas discordâncias entre os países participantes. E para explicar isso, nós vamos falar com a Cristina Lemos, que está em Belém acompanhando a conferência. Olá, Cris, uma boa noite para você. Quais são os pontos, então, que geram impasse entre os países? Renata, boa noite. Boa noite, Gustavo. Você que está conosco na Record News. Olha, o quinto dia vai avançando a COP e a gente vai ficando angustiado porque parece sem solução. Os impasses que começaram lá na agenda persistem e eles são pelo menos 4 pontos que separam os países e levam divergências. Vou explicar rapidamente para vocês. O primeiro ponto a gente já mencionou várias vezes aqui, é o financiamento dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Isso vem desde o Acordo de Paris. Todos aqueles países que corroboram, que assinam o Acordo de Paris, concordaram com essa premissa. Os países que se desenvolveram primeiro consumiram recursos ambientais e afetaram o clima. Portanto, agora é preciso, de certa forma, colaborar para que aqueles países que ainda estão em desenvolvimento consigam se desenvolver apesar e com as condições climáticas colocadas. Mais tarde, em Baku, na conferência na COP29, no Azerbaijão, ficou acertado que alguns países em desenvolvimento precisam aumentar a sua contribuição, que é, por exemplo, o caso da China. Mas tudo isso ficou em suspenso e veio bater aqui na COP30, para que aqui em Belém fosse desenhado o mapa do caminho. O roadmap, que é o termo técnico em inglês, para se chegar finalmente ao método de financiamento para enfrentar as ações climáticas. O segundo ponto importante, vale lembrar, portanto, que a União Europeia tem uma divergência importante com relação a essa questão do financiamento. A União Europeia diz que já financia, já gasta demais com a questão e todos esses países estão muito pressionados porque políticos conservadores vêm avançando muito nessas nações e eles são contrários a essa agenda. Diga-se, por exemplo, os Estados Unidos não comparecem à COP30 e a falta dos Estados Unidos ajuda a estrangular essa questão financeira. Vamos avançar para o segundo ponto, que é a renovação periódica das NDCs. Essa sigla é uma sigla crucial para quem quer entender a questão climática e por onde vão os acordos. NDC é a sigla em inglês de contribuições nacionalmente determinadas. O que significa dizer? Nenhuma COP, nenhum acordo tem o poder de obrigar o país, ou qualquer país do mundo, a fazer algo. Os países voluntariamente determinam o que vão fazer, que metas vão alcançar. Essas metas são justamente as contribuições nacionalmente determinadas. E essas metas são factíveis ou não, a depender da condição econômica de cada país. Os países mais pobres se queixam de que não conseguem alcançar algumas NDCs sem a ajuda dos países mais ricos. E aí você tem os relatórios de transparência. A ONU exige que cada integrante, cada país que assina o Acordo de Paris, apresente suas NDCs. Cumpriu? Não cumpriu? Cumpriu quantos por cento? E isso não está claro. Uma boa parte dos países não cumpriu devidamente as NDCs ou cumpriu em parte. E aí, esse descumprimento, essa pouca transparência quanto ao cumprimento dessas metas, torna impossível para os cientistas preverem o futuro do clima. Elas são fundamentais justamente porque permitem os cálculos com relação à temperatura, ao aumento do aquecimento global, ao risco de aumento do nível do oceano, de derretimento das geleiras. Isso tudo é cálculo científico. E se os países não entregam os dados, o cálculo científico fica impossível ou fica muito impreciso e a gente entra numa zona escura de desconhecimento do que virá. Portanto, esse é o terceiro ponto. O quarto e último ponto que eu apontaria são justamente as medidas unilaterais de comércio. O que significa? Significa que algumas nações utilizam-se do comércio internacional para punir ou para pressionar aquelas nações que não estão cumprindo as suas NDCs. Esse é um jogo perigoso, arriscado, muito polêmico e é um dos pontos de divergência aqui entre os países. A gente costuma dizer o seguinte: quando a gente se reúne em torno de uma mesa num restaurante e vai dividir a conta, começa uma dificuldade grande, porque ninguém sabe quanto cada um está devendo. Imagina quando você une o globo terrestre
e todos têm que prestar satisfação e todos têm que assumir uma parcela dessa conta. Não é nada fácil. Renata, Gustavo? Nada fácil, Cris. Tem gente que levanta da mesa na hora de pagar a conta, dá uma desculpa, a analogia é perfeita. Cris, vamos falar do sábado, que promete ser um dia importante aí em Belém, né? Realização de uma plenária extra para negociações de temas que ficaram fora da agenda principal. Você explicou durante todos esses dias aqui com a gente o que era a agenda principal. E além disso, também tem movimento social e coletivo popular preparando marcha que promete reunir milhares de pessoas. O que esperar desse sábado tão agitado, hein? Olha, estamos aqui bastante apreensivos e com uma enorme expectativa com relação ao sábado. Toda a nossa força-tarefa aqui do jornalismo da Record, estamos mobilizados porque amanhã acontece a primeira grande reunião de alto nível aqui da COP30 com chefes de delegações para discutir justamente essa questão do financiamento. Quem é que vai pagar a conta e quanto dessa conta vai ser paga por quem? Qual a parcela dessa conta fica para os países ricos e qual a parcela para os em desenvolvimento e por aí afora. Você imagina o seguinte, há países, os chamados países insulares, que são pequenas ilhas, são cerca de 34 países, que correm o risco de desaparecer. É questão de vida ou morte para esse pessoal, se houver, por exemplo, um aumento do nível dos oceanos. Então, enquanto há alguns países endurecendo o jogo, há outros simplesmente desesperados para que se chegue a um acordo. E esse processo, esse caminho começa neste sábado para valer. Semana que vem promete ser uma semana quentíssima, porque as questões vão se afunilando, a COP vai para a sua semana decisiva, portanto, já a partir de amanhã, os debates têm que chegar a alguma solução. E justamente por isso é que nós vemos também o aumento da pressão social sobre as comitivas, sobre as delegações que estão aqui na COP30. Você sabe, o espaço é dividido entre Blue Zone e Green Zone. Na Blue Zone, a zona azul onde nós nos encontramos, entram apenas as delegações. Na Green Zone, trânsito livre, acesso livre, está todo o movimento social. Todas as organizações não governamentais, os ambientalistas, os estudantes e os indígenas. Os indígenas têm usado da sua prerrogativa de representantes da floresta para capitanear os principais protestos. E eles são praticamente intocáveis, né? São líderes verdadeiros e são representações muito importantes no Brasil. Portanto, eles lideraram o segundo grande protesto hoje, pacífico, aqui diante da entrada principal da COP30. Foram conversar com eles o presidente da COP, a ministra Marina Silva, a ministra Sônia Guajajara, e eles dizem que querem conversar com o presidente Lula. O presidente Lula que já marcou o seu retorno aqui para Belém para a próxima quarta-feira, justamente para conversar com os movimentos sociais que são base eleitoral do presidente Lula. Ele estabelece esse diálogo diretamente, a exigência é essa. Amanhã haverá aqui em Belém uma grande mobilização, uma marcha global pelo clima, que acontece nas ruas do centro da cidade de Belém. Portanto, várias organizações não governamentais começam a se reunir já às 7 da manhã. A marcha vai partir às 9. É numa região central da cidade, está distante da COP30, mas as forças de segurança estão atentas. Tudo indica que será uma manifestação pacífica, mas é amanhã a grande marcha e a grande vitrine mundial dos organismos sociais em defesa do clima. Renata, Gustavo. Veremos então Cristina Lemos falando com a gente ao vivo, direto de Belém, trazendo todas as últimas informações da COP30. Cris, obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite, até mais.